Bom dia, eu sou Tânia Ferreira, cientista dos alimentos, formada pela USP, em mestrado e doutorado, e eu venho aqui em tempos de pandemia falar um pouco para vocês sobre o acesso que nós temos à disposição para comercialização de alimentos processados, parte 2. O que eu preciso saber dos rótulos para ter escolhas saudáveis, Nós vamos ter nessa apresentação sobre quais são os alimentos obrigados a terem registro na Anvisa, outras informações que eu não falei na primeira apresentação sobre a resolução da Diretiva Colegiada 259 de 2002, principalmente os aspectos de conservação e validade, sobre a tabela da Anvisa de teor de fenilalalanina em alimentos, porção de alimentos vezes o valor calórico, como que é isso, A rastreabilidade dos alimentos e a informação nutricional complementar relacionados a alimentos light e a diferença entre alimentos diet e light. Bom, sobre o registro na Anvisa, tudo começou com a primeira lei dos alimentos, que foi em 69, ainda na época da ditadura, lei número 986, que diz sobre as normas básicas sobre alimentos. Lá tem toda a definição do que é alimento e que é alimento, e diz que alguns alimentos são dispensados e outros não são dispensados do registro junto à Anvisa, certo? E a análise de controle. Aqueles que são dispensados do registro da Anvisa, eles só vão ter uma análise depois que eles chegam no mercado e aí a Anvisa, um mês depois de comercializado, ela vai lá verificar se o alimento está de acordo ou não. Como a Anvisa não tem pernas para analisar todos os alimentos que estão no mercado, geralmente ela só analisa aqueles que tiveram alguma denúncia. Então, por isso é importante a gente saber aqueles que têm um registro bem documentado antes e aqueles que são dispensados de registro. E isso foi uma resolução atualizada, que é essa número 23, de 15 de março de 2000, que dispõe, então, dos alimentos que são dispensados do registro. Que alimentos são esses? Então, no geral, são alimentos comuns, que não precisa de nenhuma modificação para poder se adequar a determinada situação fisiológica anormal, uma situação fisiológica específica, como por exemplo gestantes, nutrizes, atletas, alimentos diet, esses todos precisam da obrigatoriedade. São alimentos comuns, convencionais, como esses daqui, alimento congelado, amido, fécula, café, chá, colorífero, polpa de vegetais, polpa de frutas, todos esses não precisa do registro na Anvisa. O que significa isso? Significa que um indivíduo, que abra uma empresa da indústria de alimentos, que não que tenha todo o alvará de funcionamento, ele coloca um produto alimentício no mercado. E diz para a Anvisa, estou colocando no mercado, não precisa dar padrão de identidade, não precisa fazer nada. E aí depois a Anvisa vai ver lá se o que ele falou que ele ia fazer está tudo certo. Já os próximos alimentos, que são aqueles que têm obrigatoriedade ao registro, que é um registro que vale por 10, 20 anos, são alimentos mais elaborados, Então, a gente tem os aditivos compostos de aditivos ou aditivo único, adoçantes, água mineral, água natural, águas em si, alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde, alimentos infantis, alimentos para controle de peso, alimentos para dieta com restrição de nutrientes,
alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcar, alimentos para dietas integrais, para gestantes, para idosos, para praticantes de atividade física, alimentos de origem animal, bebidas não alcoólicas, coadjuvantes de tecnologia, composto líquido pronto para consumo. Aqui a gente entra, por exemplo, os energéticos, os compostos feitos à base de extrato de soja, alimentos feitos com embalagens recicladas, gelo, novos alimentos ou novos ingredientes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Sal, hipossódicos, sucedâneos do sal, suplementos vitamínicos, vegetais em conserva. Então, sim, esses alimentos, né? Eles, antes de entrar no mercado, eles têm que apresentar todo o laudo de rotulagem, de composição, para distingui-los. Como que é esse registro do alimento, né, no rótulo? Então, a gente tem aqui uma sequência de números, né? Primeiro número classifica o produto, número 1 como medicamento, número 2 como cosmético, número 3 como saneante, número 4 a 6 como alimento funcional, suplemento alimentar ou novo alimento, e de 1 a 8 alimentos correlatos, né? Então, o primeiro número vai identificar se ele é um alimento, se ele é um novo alimento, né? O que é isso, novo alimento? Que classificação que é essa, né? Quando a gente separa um princípio ativo, lá fora eles chamam de nutracêutico. Aqui no Brasil a gente chama de novo alimento. Então, por exemplo, se eu tenho beta-caroteno em cápsula, beta-caroteno, eu chamaria isso de novo alimento. Então, ele é um princípio ativo que foi isolado de um alimento natural, né? E ele não é consumido, a gente não encontra na natureza beta-caroteno, a gente encontra alimentos que tenham beta-caroteno. Então, a gente classifica assim. Mas na literatura do exterior chama-se nutracêutico. É bom a gente entender, né, que, vamos dizer, no Brasil a gente não tem nutracêutico, a gente tem novo alimento, que seria a forma como nós classificamos. A segunda sequência de números é um número de autorização da empresa pela Anvisa, depois vem um número de registro, o número da apresentação do produto e dígito verificador. Vamos ver um exemplo aqui desse um medicamento, né? Ali está número 1, tá? MS, toda uma sequência de número, e o primeiro número é o 1. Então, identifica que esse é um medicamento. O próximo, que é um guaraná, vem o número 4, que é um novo alimento, né? Isso é o que são esses números, que é diferente do código de barras, que o código de barras ele auxilia o comerciante a colocar o preço no alimento. Isso daí é um registro do Ministério da Saúde, é diferente. Então, continuando aí as pequenas pinceladas sobre alimentos processados que eu trouxe para vocês, eu tenho sobre a Resolução 259 de 2002, que alguns itens que eu não falei na apresentação passada, né? Que nesse caso seria sobre a validade e as informações de conservação de alimentos, né? Então, essas informações de conservação de alimentos perecíveis, industrializados, beneficiados, acondicionados em embalagens, tem como obrigatoriedade a indústria que produz esses alimentos colocar nos rótulos, né? E são orientações que vão tornar o alimento próprio para consumo, para evitar que exista contaminações e etc. É tão importante essas informações que às vezes passa batido, né? Por exemplo, esse aqui eu peguei, né, de um alimento que eu tinha em casa, sobre rotulagem de coxa e sobrecoxa de frango. Olha na setinha a importância que tem dizendo ali, né, exatamente para evitar contaminação cruzada, para evitar salmonelose, né, porque muitos frangos vêm contaminados com salmonela, então a gente tem que cozinhar muito bem essa carne, né, essa carne de frango, evitar contaminação cruzada, de cortar o frango,
cru, e aí com aquela mesma faca ou aquela mesma tábua mal lavada, cortar um alimento vegetal que eu não vou cozinhar, né? Então, esse frango, ele precisa ser muito bem cozido, e essas informações estão nas embalagens, né? Estão nas embalagens. Às vezes a gente não dá importância, mas aí eu trouxe para vocês prestarem atenção em todas as informações que tem nas embalagens, né? Não está enxergando? Vai lá, pega uma lupa, né? Vamos ver o que tem nessa embalagem aqui. Mantenha refrigerado ou congelado, descongele somente no refrigerador. Então, tem muita gente que adora degelar, né? Descongelar o alimento embaixo da água, não é o ideal, né? Porque você propicia uma multiplicação maior de micro-organismos desse jeito, ou no micro-ondas, né? Mantenha o produto separado de outros alimentos, lave com água e sabão as superfícies de trabalho, incluindo as tábuas de cortes, utensílios e mãos, depois de manusear o produto cru. Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente. Quer dizer, tomar cuidado para que o interior do alimento ele também tenha atingido uma temperatura acima de 60 graus por mais de 15 minutos, que é a relação tempo-temperatura, para poder haver a destruição dos micro-organismos que geralmente têm alimentos à base de frango. Então, é importante a gente atender, né, as informações que tem nos rótulos desses alimentos, principalmente os de origem animal. E sobre o prazo de validade, né? O prazo de validade, na última vez, tinha uma colega que tinha perguntado, né, como que é definido esse prazo de validade. A gente tem um guia feito por isso pela Anvisa, né, relacionado só a esse tema pela Anvisa. E a gente tem o prazo de validade que, quando você coloca de mês para produtos com validade com menos de 3 meses e que tem que ter o mês e o ano para produtos com validade acima de 3 meses. E se o mês de vencimento for dezembro, pode indicar assim, fim de dezembro, né? Para o prazo de validade. E o interessante, né, que tem muitos alimentos que quanto mais velho, melhor. É o caso, por exemplo, do vinho, de muitos alimentos que tem só um ingrediente, ou frutas e hortaliças, né, frescas. Não é exigido na rotulagem o prazo de validade, apesar de que eles têm esse prazo de validade, né? Mas não é exigido uma rotulagem para eles. E o prazo de validade também, né, para condições de alimentos congelados, né? Então, essa resolução ela foi melhorada, existia uma outra de 88, depois veio essa de 2002, né, que separa as condições de conservação e prazo de validade de acordo com se for freezer, congelador ou refrigerador. Então, o freezer é aquele que chega a menos 18, o congelador é aquele que chega a menos 4, né? E o refrigerador que chega a 4. Então, o congelador é aquele que tem numa mesma geladeira, aquele compartimento onde se faz o gelo, que não fica tão bom quanto o freezer. Então, o prazo de validade ele é condicionado ao tipo de conservação daquele alimento. Então, por exemplo, no freezer, o prazo de validade vai ser maior, por exemplo, 1 ano. O do congelador, menor do que do freezer, 4 meses. E o do refrigerador, menor ainda, 1 mês, né? Para alguns casos, né? Outra coisa também é que quando a gente compra um alimento refrigerado, nós não podemos congelar esse alimento. Porque o alimento refrigerado, na verdade, ele já foi congelado e descongelado e posto à venda. Por isso que a gente chama ele de refrigerado. Então, ele já foi congelado uma vez. O alimento ele não deve ser nunca congelado mais de uma vez, né? E aqui a gente tem a resolução da Anvisa, né, que fala sobre, e esse guia que eu tinha dito para vocês, que auxilia, né, e até meio recente, auxilia na determinação do prazo de validade dos alimentos e que as indústrias têm que seguir.
Aqui a gente tem alguns exemplos de condicionante de tempo de conservação e tempo de validade, né? Então, a gente tem aqui os produtos refrigerados, a 4 graus Celsius eles têm uma data de validade de 24 horas, o outro a 72 horas. Então, a gente tem aqui frutas e legumes a 10 graus Celsius uma semana, alimentos por cocção a 4 graus Celsius 72 horas. É importante também a gente ter essas informações, né? Continuando aqui também, produto processado, por exemplo, com produtos enlatados, né? Geralmente 18 meses, mais de um ano, né? E após aberto de 3 a 4 dias. Então, na rotulagem, os alimentos também têm que ter essa informação, o tempo de validade, né, o prazo de validade após aberto, tá? E se ele após aberto e ainda, né, nas condições adequadas, né? Nunca manter na embalagem que foi comercializada, né? Então, principalmente, por exemplo, embalagem de metal, aí separar numa outra embalagem e sempre colocar na geladeira, né? Então, a gente tem o alimento enlatado com baixo teor de ácido, né? Ele já vai durar mais tempo com aquele que tem muito ácido. Carnes e frios enlatados, depois de aberto apenas 30 dias, né? Sucos enlatados e engarrafados 6 meses a 2 anos, e após aberto de 3 a 5 dias. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Temperos em pó, o prazo de validade é indeterminado, sendo que após aberto apenas 30 dias. Às vezes a gente fica com aquela lista de tempero lá meses e meses, né? E é uma forma de contaminação. Carne a vácuo refrigerada, com duração, com validade de 2 meses, geralmente após aberto de 3 a 4 dias. Continuando aqui, né? Produtos in natura, mantidos no refrigerador a 4 ou 10 graus Celsius, vai durar aí de 3 a 10 dias, de 3 a 7 dias. E a mesma coisa com produtos a vácuo. E sobre, ainda naquela resolução 259 de 2002, né, a gente tem a obrigatoriedade de informar a forma de preparo dos alimentos, né? Então, esse aqui é um exemplo bem visual, né? Você coloca 2 colheres em 5 copos, faz 1 litro, né? Em 1 copo de leite com 2 colheres de sopa, é a forma de reconstituir esse alimento, está bem visual em relação à imagem. E a tabela nutricional, ela tem que ser informada no alimento pronto para o consumo, certo? Então, vai somar a informação nutricional do pó e do leite, se é a única condição para preparar aquele alimento. Então, ao final, né, tem que dar a informação nutricional do alimento pronto. É importante a gente ter esse tipo de informação também. Então, quando a gente vê uma informação nutricional de um alimento que precisa preparar, o que tem lá é o produto pronto, né? Então, uma informação importante para vocês prestarem atenção. Nessa resolução também diz que um componente intrínseco ao alimento, ele não pode ter rotulagem, né? Isso aqui é um exemplo, né? As indústrias, eu coloco aqui, né, que esses exemplos, quando começou a acontecer isso, hoje as indústrias não estão fazendo mais isso, né? Mas quando iniciou uma empresa, aí outras foram fazendo, porque acabou que, como a população não sabia, se colocava sem colesterol no óleo de soja, vendia mais, né? Aí a outra indústria falou assim, também vou colocar. Então, até que depois foi parando essa prática, né? Porque é uma prática que não está conforme a legislação, né? A resolução 259 da Anvisa, né? Então, essa informação, óleo de soja sem colesterol, deveria ter em mesmo destaque na frente, com uma letra do mesmo tamanho, como todo óleo vegetal.
né? Então, isso aí foi um exemplo. Essa embalagem é antiga, porque são materiais de pesquisa, né, da minha linha de pesquisa. Esse aqui também, né? Óleo de girassol sem colesterol. Todo óleo vegetal não tem colesterol. Só que aí aquele detalhe lá embaixo está escrito lá, como todo óleo vegetal. Óleo todo está apagado, não dá para enxergar todo ali, né? Então, ele não está em mesmo destaque que está o sem colesterol, né? O todo está apagado e isso é uma coisa que prejudica o consumidor. Outra coisa interessante, né, nessa pandemia é a gente tentar comprar produtos da nossa região, né, para poder fortalecer o nosso comércio, né, nosso comércio local. E aí, produtos da nossa região tem que estar com a identificação de origem da nossa região. E tomar cuidado, né, para que esses produtos também ele não diga que são produtos de outra região, sendo daqui do estado de Goiás, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui, quando é um produto típico de uma região, mas é feito em outra, aí tem que escrever tipo. Um exemplo, né? A gente tem aqui o queijo Minas, né? Aqui do Vale do Arizona, também é um rótulo antigo, eles já corrigiram isso daqui, hoje eles chamam o queijo tipo Minas, né? Então, vamos comprar o queijo tipo Minas, feito em Goiás, né? Para poder valorizar os nossos alimentos. E agora vamos falar sobre a Resolução 359 de 2003, que fala sobre porções de alimentos, né? Então, os alimentos industrializados, eles têm uma porção estipulada, né, por essa resolução. Apesar de que tem outra resolução que disse que ele pode dizer a informação nutricional de acordo com a porção de comercialização, né? Então, a gente tem a porção convencional e tem também a porção de comercialização. A legislação já deu essa brecha aí. Bom, mas pensando, né, na porção convencional estipulada por essa resolução, ela define 10 grupos alimentares e, por um acaso, esses grupos eles são com base na pirâmide alimentar. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que a pirâmide, né, que é um conceito que a gente está deixando de lado pelo guia alimentar, o último guia alimentar para a população brasileira, né, que trabalha mais com a questão da variabilidade, dos hábitos regionais, né? Mas em relação aos alimentos industrializados, né, ainda vale essa classificação por essa resolução que ainda entra em vigor, né, que ela foi feita com base na pirâmide alimentar. Então, a pirâmide ela é feita com 4 níveis, né, sendo que, como a gente podemos imaginar uma pirâmide, ela tem uma base maior e a ponta menor. Então, os alimentos no nível de baixo são aqueles que a gente tem que consumir em maior quantidade. Não necessariamente eu estou dizendo para a gente consumir os alimentos industrializados, né, para compor a maior parte da nossa dieta. Não, eu estou dizendo assim, que os alimentos industrializados da base da pirâmide, eles podem ser consumidos em maior quantidade, né, em relação aos outros contidos na ponta da pirâmide. Na ponta da pirâmide são, por exemplo, os doces, as guloseimas, são os outros tipos de alimentos. Mas vamos ver aqui como que é essa base desses alimentos aqui, com fundamento na pirâmide alimentar. Então, a gente tem o nível 1, que são os grupos, os produtos de panificação, cereais e derivados, grãos, raízes e tubérculos. Aqui eu estou falando sobre os alimentos processados rotulados, tá? No nível 2, a gente tem o grupo 2 e o grupo 3, que seriam legumes e verduras, frutas e sucos de frutas. No nível 4, leites e derivados, carnes e ovos e leguminosas, ou seja, os alimentos proteicos, né? Que tem que ser consumido um pouquinho menor que o grupo 2 e um pouquinho menos que o grupo 1.
E o nível 4, óleos e gorduras, né, de 1 a 2 porções, e o grupo 8, açúcares, balas e chocolates, bem na ponta da pirâmide. E outras categorias seriam sopas, prontos, tal, que não se adequou a nenhuma das classificações anteriores, né? Então, a constituição, né, dessas porções, ela foi feita um pouco com base no valor calórico. Então, cada porção do grupo 1, eu tenho, em média, 150 quilocalorias. É interessante a gente ter essa noção na mente, né? Então, o que é uma porção do grupo 1? Uma porção de pão. Uma porção é um pão francês, que não é rotulado, né? Mas a gente tem duas fatias de pão de forma. Então, 2 fatias de pão de forma ou um pão francês equivale a 150 quilocalorias. Então, a gente olha lá na porção do alimento e já imagina, a porção dele equivale, sempre do grupo 1, equivale a 150 quilocalorias. Ajuda na contabilização da caloria em geral, quando a gente consome produto alimentício, né? Do grupo 2, são 15 quilocalorias, cada uma porção. Grupo 3, geralmente 70 quilocalorias, né? Não é assim 70 estanque, é uma média, né? Grupo 4, o grupo 3 seria frutas e verduras, grupo 4, legumes, 120 quilocalorias, grupo 5, ovos, grupo 6, carnes, já grupo 7 e 8, seria doces e óleos, né? Então, o 8, 80 quilocalorias, né? E ali, se o indivíduo só consumisse produto industrializado, né? Ele poderia consumir 8 como única fonte, né, de quilocalorias, seriam 8 porções para atingir 2.500 quilocalorias, né? Então, seriam 8 porções de pão, 3 porções de fruta, 3 porções de vegetais, 3 porções de fontes proteicas, de óleos, de leites, etc. Então, é uma forma, né, de a gente entender os produtos industrializados em sua concentração de valor calórico e porção. Tá? Exemplos aqui de porções, tá? Então, aqui, infelizmente, desculpa, né? Tá aqui só em gramas. O ideal, acho que o mais didático seria eu ter colocado aqui em medida caseira, né? Mas aqui, biscoito, doce e salgado são 30 gramas. É complicado eu colocar a medida caseira para biscoito, porque a gente tem biscoito de tudo quanto é tamanho, né? Então, vamos pensar aqui no biscoito Maria, aquele biscoito Maria, biscoito maisena, né? Então, geralmente, eles são de 4 a 5 unidades, né? Dependendo do biscoito. Isso seria ter 30 gramas, que é a porção, que equivale a 150 quilocalorias, né? Então, bolos, uma fatia de bolo 50 gramas, uma broa, uma unidade 40 gramas, farinha láctea, que seriam 2 colheres de sopa cheia, 35 gramas, mandioca, né? A vácuo seria, vamos dizer aqui, meio prato, né? Ou então 1/4 de prato, 140 gramas, para poder equivaler a 150 quilocalorias. O pão francês, uma unidade, 150 calorias, e panetone, 80 gramas ou 150 quilocalorias, né? Então, a gente tem aí o valor calórico, né? Desculpa que eu pulei aqui o grupo 2. Esses daqui, cada porção seriam 15 gramas, né? Então, uma porção de 10 gramas para poder dar 15 quilocalorias da azeitona, seriam 4 azeitonas, isso é uma porção. Concentrado de vegetais, no caso do purê, 1 colher de sopa, palmito, já bem generoso, né? Tem pouco valor calórico, 100 gramas de palmito vai dar só 15 quilocalorias, olha que beleza. Suco de vegetais, 100 ml, né? Vegetais a vácuo. Então, aí a gente tem a proporcionalidade do alimento processado e o seu valor calórico, né? No caso das frutas congeladas, 50 gramas, frutas secas 30, polpa de frutas 30, açúcar 200, né? Agora, essa questão do suco, né?
a gente pode pensar que tem erro aí, porque essa resolução foi feita em 2003. E a gente tem novas resoluções sobre açúcar e néctar que já entraram totalmente em vigor, que seria o aumento da concentração de frutas em sucos e néctares de frutas, né? E aí, no caso, como aumentou a concentração de fruta e diminuiu a concentração de açúcar, pode ser que essa relação de valor calórico tenha alterado, né? Mas essa resolução de porção ainda não mudou, mas aqui eu tenho certeza que mudou a relação de quantos ml de um determinado suco hoje, produzido hoje, com mais concentrados de vegetais, né? Eu até posso trazer aí para uma próxima, parte 3, essa questão da modificação da legislação, né? A gente tem, todos estão vendo aí, né? Nossa, a empresa ela resolveu concentrar mais em termos de vegetais e de frutas, os sucos, né? Na verdade, foi uma obrigação de cima para baixo, né? Foi uma resolução que obrigou essas empresas a fazerem isso. Então, aqui esse item aqui eu trouxe para poder pontuar essa questão para vocês, que as resoluções elas têm que ser revistas e essa parte aqui ela tem que ser revista, tá? E suco de frutas também. E acompanhantes aqui à base de frutas e tal. Porção de bebida láctea, aqui grupo 4, os produtos lácteos, né? Então, bebida láctea 200 ml, que é um copo, chantilly 30 gramas, geralmente uma colher, creme de leite uma colher, queijo ralado 15 gramas e ricota 50 gramas. Quer dizer, ricota para você ter o mesmo valor calórico, né? Aqui a gente pode até imaginar como se fosse uma lista de substituição, bem interessante, né? Então eu posso substituir 15 gramas de queijo ralado, né? Queijo parmesão ralado, por 50 gramas de ricota. Vai ter o mesmo valor calórico no final, desculpa. Do grupo 5, que seria de peixes, né? 90 gramas de peixes e carnes, 90 gramas de almôndega de carne, esse aqui é só carne, só peixe. Anchova, atum, não, carnes em geral, desculpa, de frango, de bovino. Então, a gente tem aqui uma diferença bem grande, né? Então, o salmão defumado, para poder ter o valor calórico estipulado ali na porção, é muito mais quantidade do que uma anchova em conserva, do que um patê, né? E o Chester, que é uma carne branca de frango também, parecido ali com a porção do salmão. O grupo 6, que seriam as leguminosas, né? A gente tem feijão, 75 gramas, ervilha crua, 15 gramas, extrato de soja ou tofu, 30 gramas, o feijão cozido com líquido, né? Porque o feijão ali sem líquido é menos, o com líquido é mais, porque tem mais água, né? Vamos dizer aqui. Proteína de soja texturizada, 50 gramas, soja em grão 20, feijão cru, grão de bico e lentilha, sendo 30 para feijão cru, 25 para grão de bico e 20 para lentilha crua. O grupo 7 seriam os óleos e gorduras, geralmente uma colher de sopa só, né? Então, permitido ali 2 porções por dia para uma dieta de 2.000 quilocalorias, né? E aqui a gente tem o achocolatado em pó, que seria os alimentos processados, do grupo 8, entrando aí os doces, né? Bem pouco, né? 10, 30 gramas, 15 gramas. E aqui os alimentos que não se classificaram entre os 8 alimentos, a gente chama de grupo 8, grupo 9 e grupo 10, seria os pós preparados, os molhos, os ketchups, né? E aqui outros alimentos, tá? Bom, agora vamos falar sobre a rastreabilidade. Ai, desculpa, ficou faltando um i ali. O i foi para o lado errado. Rastreabilidade de alimentos, né?
Então, essa rastreabilidade é ele tem importância, né? Porque a gente consegue acompanhar um alimento desde o campo até chegar à nossa mesa. A gente tem informações sobre isso, né? Ou deveríamos ter. Temos essas resoluções, né? RDC de 24 de 2015 para recall dos alimentos. Então, tem algum problema, a gente faz o recolhimento nas gôndolas de supermercado. Essa instrução normativa de 2 de 2018, obrigatoriedade para vegetais frescos, né? Então, a maioria das resoluções tem 2 anos para poder começar a ser cobrada. Ela entra em vigor no dia da sua promulgação, mas as indústrias têm 2 anos para se adequarem. Então, agora, em agosto de 2020, a adequação a essa resolução já tem que acontecer, né? E a instrução normativa número 51, de 1º de outubro de 2018, que fala sobre a rastreabilidade dos animais, específico do animal. Então, o animal lá no campo, né, eu tenho que ter toda a informação através dos números, geralmente é brinco na orelha e tudo mais. E o interessante é que quando chegar a nossa mesa, a gente tem informação desse animal, né? O interessante é não só a rastreabilidade do animal no campo, inclusive para questão do recall, caso haja algum problema, né, de infestação por vírus, etc., ou então até para a nossa exportação, né? O consumidor também saiba, né, saiba de onde que veio esse alimento, né? Então, o que é a rastreabilidade, né? Segundo a FAO, é a habilidade de seguir a movimentação de um alimento por estágios específicos de produção, processamento e distribuição. Então, é a gente conhecer tudo sobre o alimento, desde a época que ele foi cultivado ou ali criado, no caso de animais, né, até ele ser distribuído, né? Então, ele compartilha a história do alimento, né? Por exemplo, ele dá origem, o trajeto percorrido pelo alimento, as características nutricionais desse alimento, as informações acerca da produção desse alimento, sobre o armazenamento, sobre os selos de qualidade, sobre certificações. Então, é muito interessante, né? Vamos dizer, é uma coisa que a gente, a partir agora de agosto, a gente vai estar tendo a obrigatoriedade dessa numeração, dessa forma de identificação do alimento, e aí a gente vai ficar conhecendo mais, né? Isso é importante, por exemplo, a gente saber se veio de uma indústria que depois, mais lá na frente, ela foi autuada porque usou muito agrotóxico, né? Então, ela é mais do que uma etiqueta, né? Nessa etiqueta, ela pode ser feita de várias formas, eu vou estar trazendo para vocês, né? Mas nessa etiqueta vai ter informações sobre o produtor, sobre o distribuidor, sobre o varejo e sobre o consumidor, né? Então, são informações, né? Por exemplo, em relação à matéria-prima, data de recebimento da matéria-prima, quantidade, lote, a origem dessa matéria-prima, né? Quando é um alimento que usa muitas matérias-primas, ele tem todas as informações de todas as matérias-primas. Na produção, fala sobre o histórico da produção, o dia da produção, o lote do produto, a quantidade que foi produzida, quais foram as matérias-primas utilizadas. Olha que importância isso para os indivíduos que têm alergia alimentar, por exemplo, né? Quais foram qual a identificação desse lote e algum outro problema que possa ter ocorrido, né? Tá tudo lá nos números, né? E também no destino, para quem que ele foi fornecido, para quem que foi vendido, para qual supermercado, né? Quais os produtos foram vendidos, as quantidades e os números dos lotes vendidos, né? Então, isso tudo dá rastreabilidade. Aqui, a gente tem a adequação, né, da rastreabilidade dos vegetais frescos, né? Saiu um pouco
do tema do meu trabalho, da minha apresentação, que é sobre produto alimentício, mas eu achei importante porque está aí quase vencendo essa adequação, né? Então, por exemplo, o grupo das frutas já é exigente, né? Já é exigido ter essa rastreabilidade para maçã, uva e citros, né? A partir de agosto de 2009 para melão, morango, coco, goiaba, caqui, mamão, banana e manga, e só a partir de agosto para abacate, abacaxi, amêndoa, cacau, cupuaçu, kiwi, maracujá, melancia, romã, açaí, acerola, amora, ameixa, caju. Então tá tudo aí, vocês podem voltar nessa informação, né? Raiz e tubérculos já está em vigor para batata, a partir de agosto do ano passado para batata doce, e aí para ainda agosto de 2020 para esses outros alimentos. Então a gente tem para hortaliças folhosas e aromáticas, e aqui para raízes, tubérculos e bulbos, né? Desculpa, hortaliças não folhosas, aqui é o último item que ficou faltando aqui, para hortaliças não folhosas, berinjela, chuchu, tal, para agosto do ano que vem, agosto desse ano, né? E como é que a gente vai fazer essa rastreabilidade? Bom, a indústria escolhe como ela vai fazer. Tem caracteres alfanuméricos, né? Então, aqui, ó, o primeiro aqui, aqui, a mãozinha aqui. Aqui, caracteres alfanuméricos. Então, eu tenho aqui FMC044222, um exemplo, né? Então, uma manga ubá, ela foi rastreada com caracteres alfanuméricos. A gente tem código de barras, aqui é um exemplo, código de barras, né? Apesar de que tem que ter 2 códigos de barra, um para o preço para o supermercado e um para rastreabilidade, né? Então, tem que tomar cuidado para não confundir qual código de barra é qual, né? E o QR Code, tem uma empresa trabalhando só com QR Code, olha que interessante, né? E chip. Então, os alimentos agora vão ter seu chip, né? Aqui a gente tem uma impressão, aqui o chip já na fruta, tá? Então, é tecnologia, né? O negócio tá... E aqui uma rastreabilidade em bovinos e bubaínos, que é o SISBOV, Sistema de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubaínos, né? É um sistema criado e mantido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visa registrar e controlar as propriedades rurais que voluntariamente optaram por comercializar carnes para mercados que exigem rastreabilidade, né? Então, aqui é um exemplo. Nessa rastreabilidade tem um número fixo, o número SISBOV, o código de barras e o número do manejo, né? Aqui são tudo que tem nessa identificação, né? Porque aí fala assim, para aqueles que optarem, né? Então, geralmente no mercado exterior eles exigem isso. Aqui vem o número do país, aqui vem o estado e aqui vem outras identificações, cada uma dizendo uma coisa. Então, é importante essa rastreabilidade, né, para a produção de carnes, né, mais tarde. Vamos para o nosso último item, que é um item bem grande, sobre informação nutricional complementar, tá? Essa informação eu vou trazer detalhes sobre alimentos light e depois uma outra resolução que fala sobre detalhes sobre alimento diet, né? Sempre tem aqui algumas dúvidas e eu vou falar à luz da legislação, né? Então, informação nutricional, eu já tinha falado lá na primeira apresentação, né, no mês passado aqui para vocês, que é uma informação optativa, né? A empresa, ela põe ou não põe essa informação no rótulo. Agora, tem um papel vendedor, né? Tem um papel vendedor. Só que se ela quer fazer esse marketing no rótulo dela, ela tem que fazer com certos critérios, né? Então, aqui dizendo que não é lista de ingredientes, não é informação nutricional obrigatória, é tudo além do que isso dali que é obrigatório, tá? Regido, então, pela Resolução 54 de 2014, é de caráter opcional,
ela pode ser comparativa ou absoluta, né? E fala sobre algumas propriedades em termos de nutriente, em termos de valor energético do alimento, né? Então, a gente pode dizer que aquele que tem zero, ele pode falar que não contém, ou então contém zero, então o nome zero mesmo, né? As informações que tem que estar no alimento pronto para o consumo, tá? A porção também é segundo a RDC, que estabelece aquelas porções, e tem uma brecha lá da resolução, que também pode ser a porção da comercialização. Se vende, por exemplo, aquelas porções pequenas para lanche de criança, por exemplo, aí pode falar porção naquela porção pequena, tá? E os critérios, né? A informação complementar tem que estar numa letra grande, né? Tem que estar numa cor contrastante, não pode ficar ali camuflada nos termos de rotulagem. Isso aqui a gente já tinha comentado para vocês. Isso faz parte, né, dessa resolução de informação nutricional complementar, né? E aí os tipos que a gente pode falar, né? Conteúdo absoluto, tipo assim, contém 5 gramas. É um conteúdo absoluto. Agora, se eu falar assim, contém menos 25% de gramas, né, do que o convencional. Aí eu estou falando comparativo. Deu para entender mais ou menos o que é o absoluto, o que é o comparativo? Então, o absoluto, quando você fala, é assim, né? E o comparativo, você compara com outro alimento, geralmente um convencional, um não modificado, né? Aí, o absoluto, para você dizer que ele é light, alto teor, fonte, ele tem algumas especificações. Ele não pode simplesmente ir dizendo que ele tem baixo teor, alto teor, né? Então, ele tem que ter alguns critérios, né? Aí a gente tem as terminologias que a gente pode usar, tanto no português quanto no estrangeiro. A gente pode usar aí alguns termos também no espanhol, além do inglês, né? A gente tem para reduzido e aumentado, né? A gente tem esses termos aí. E as condições, né? Que condições são essas? Por exemplo, valor energético. O valor energético, para ele dizer que um alimento tem baixo teor de valor energético, então tem baixo conteúdo calórico, por exemplo, dizer assim, ele tem que ter no máximo 40 quilocalorias, né? Por 100 gramas, por 100 ml, ou se a porção for maior que 30 gramas ou 30 ml, para porção menores ou iguais a 30 ou 30 ml, a condição tem que ser calculada por 50 gramas ou 50 ml. Então, às vezes, você tem uma porção individualizada, você tem uns lanchinhos que fez lá para criança, ou então para consumo de uma forma conveniente, né? E aí, mesmo que tenha 30 gramas, para você dizer que tem baixo teor calórico, você vai calcular para 50 gramas. Para 50 gramas, será que ele tem 40 quilocalorias, né? Se tem até 40, eu posso dizer que esse alimento ele tem baixo teor de caloria, tá? Então, não é apenas uma condição. Todos aí vocês vão ver um monte de linhas de condição. Para dizer que ele não contém, para dizer que ele tem baixo teor de valor calórico, baixo teor de açúcar, não contém açúcar, sem adição de açúcar. Então, para cada nutriente, essa resolução específica. Eu só trouxe da resolução, tá aí, né? Só um resuminho, fiz aí uma tabela para poder melhor facilitar. Então, por exemplo, para não conter valor calórico, né, por 100 gramas ou 100 ml por porção, máximo de 4 quilocalorias. Muito difícil, né? Um alimento com um máximo de 4 quilocalorias, mas pode acontecer. Açúcar,
para ser baixo o teor de açúcar, tem que ter um máximo de 5 gramas por 100 gramas ou 100 ml. E se for 30 ml do alimento individualizado, na porção comercializada, aí também faz a conta para 50 ml. Máximo de para dizer que não contém, máximo de 0,5 gramas, para dizer sem adição, não ter adicionado nenhum açúcar, né? Aí você pode dizer sem adição. Para gorduras totais, máximo de 3 gramas para gorduras totais, mas não é só gordura. Olha o detalhe, ele é relacionado ao valor energético. Então, para eu dizer que um alimento ele tem baixo teor de gordura, ele também tem que ter baixo teor de valor calórico, tá? Valor energético, valor calórico, aí tá aqui. Então, por exemplo, este não é, e tem que dizer essa frase aqui, ó. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, tá? Então, esse é o detalhe, que a pessoa pensa que está comendo um alimento com baixo teor de gordura e que aí ele vai ter menos caloria. Não, às vezes ele pode ter mais caloria por adição de outros ingredientes. Por isso que a rotulagem, ela impôs esse tipo de frase para poder ajudar na não ludibriação do consumidor, porque o consumidor entenda exatamente o que está acontecendo ali. Se tem aquela frase, ele já vai ficar meio ressabiado. Pode ser que tenha valor calórico alto, né? Eu vou fazer aqui a comparação, né? Porque quem precisa fazer esse tipo de estudo, de comparação, né? Então, por exemplo, para a gordura total, máximo de 3 gramas de gordura, para dizer não contém, máximo de 3 gramas, isso acho que tá errado ali, é máximo de 0,5 gramas também, viu? Tá errado ali, máximo de 0,5 gramas para dizer que não contém, tá? Para gordura saturada, para dizer que é baixo, 1,5 grama, para dizer que não contém 0,1 gramas de gordura trans. Então, não contém gordura trans, tem gordura saturada, não contém gordura trans. Proteína, para eu dizer que ela é aumentada, tem que aumentar 25% do conteúdo de proteínas. Fibra, para ser aumentado mínimo de 25%. Vitaminas e minerais, aumentado em 25%, né? Então, todos eles têm condições. Por exemplo, para ser aumentado, tem que ser adicionado de aminoácidos essenciais, né? Para ser aumentado em fibra, o alimento que referenciá-lo deve atender às condições estabelecidas para atributo fonte de fibra alimentar. O alimento de referência deve atender às condições estabelecidas pelo atributo fonte de vitamina ou mineral, né? O alimento de referência. Aqui nesse caso eu já estou tendo e todos esses exemplos, né, já é uma informação nutricional comparativa, né? Então eu aumentei em 20% de um alimento que já era fonte, tá certo? Aqui o alimento de referência ou convencional, ele já era fonte. E aí eu dizer que ele é aumentado, então ele foi aumentado em 25%, tá? E o que é um alimento fonte, por exemplo, né? Em ácido graxo ômega 3? É aquele que tenha no mínimo 300 miligramas de ácido alfa-linolênico, ou no mínimo 40 miligramas da soma do EPA e DHA, que são precursores do alfa-ômega 3, tá? Para ter alto conteúdo de ácidos graxos ômega 3, mínimo de 600 miligramas ou a soma de 80 miligramas dos seus precursores, né? Mínimo de 600 por 100 gramas, o mínimo de 80 de precursor por porção, né? E aqui as frases de condicionantes, né? Por exemplo, para ser fonte, tem que ter esse condicionante aqui. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em gordura saturada, deve ser declarado no rótulo, junto à informação nutricional complementar, a frase, abre aspas,
Este não é um alimento baixo ou reduzido em gordura saturada, conforme o caso, com o mesmo tipo de letra de informação nutricional, com pelo menos 50% do tamanho da informação nutricional, o tamanho da letra dessa frase, de cor contrastante ao fundo, né? Então, se não é baixo em gordura saturada, tem que colocar essa frase, né? A mesma coisa com alto conteúdo. Porque os ácidos graxos, eles são encontrados em alimentos gordurosos, né? Peixes gordurosos, peixes de água doce. Então, tem que ver essa relação. Você pode estar consumindo ácidos graxos essenciais, como é o caso de ômega 3 e ômega 3, mas também pode estar consumindo um pouco mais de gordura, né? Então, é uma relação que você tem que fazer. É a gordura boa, ótimo, mas também não pode consumir muito, porque junto com a gordura boa vem a gordura ruim, né? Então, tem todo esse detalhe aí. O ômega 6, que é um outro tipo de ômega 6, as relações são diferentes, 1,5, 45 gramas, né? Ou 3 gramas para aumentado, ou 45%. Ômega 9, então para cada tipo tem um. Para ter baixo conteúdo de colesterol, ele tem que ter um máximo de 20 gramas de colesterol em 100 gramas, ou não contém, para ter esse termo, não contém máximo de 5 miligramas. Então são muitas condições, né, que a gente tem que ver lá se o alimento tem estampado no rótulo. Isso daí ele tem que estar atendendo isso tudo, né? Para sódio, máximo de 80 miligramas, para ele dizer que tem baixo conteúdo de sódio, ou menos de 40 miligramas por 100 gramas para muito baixo teor de sódio, não contém para 5 miligramas. E sem adição de sódio, né, todas essas condições. O alimento não pode conter sal ou cloreto de sódio, o alimento não pode conter outros sais de sódio, o alimento não pode conter ingredientes que tenham sais de sódio adicionados, o alimento, então, de referência contém sal, cloreto de sódio ou outro sal de sódio adicionado. Então, se a gente diz assim, sem adição de sódio, a gente tem redução de sódio relacionado a um alimento de referência, né? Então, aí, esse alimento de referência, ele tem que ser de cloreto de sódio. Então, todas as condições aí tá disponível para vocês verem. Foi proteína também, né? 6 gramas ou 12 gramas para alto conteúdo. Fibra alimentar fonte, 3 gramas por 100 gramas ou 2,5 gramas por porção, 6 gramas por 100 gramas ou 5 gramas por porção. Vitaminas e minerais, para ser fonte, tem que ter um mínimo de 15 gramas ou alto conteúdo, mínimo de 15% da ingestão diária recomendada ou mínimo de 30% da ingestão diária recomendada para ser alto conteúdo, né? Isso por porção e por 100 gramas, no caso de vitaminas e minerais. Aqui, por exemplo, zero teor de gordura. É uma forma, né, de dizer conteúdo absoluto em gordura, né? Aqui, rico em conteúdo absoluto. E já o conteúdo comparativo, né, tem todas as condições aqui. Redução mínima de 25% e a frase, esse alimento não é baixo em valor energético. Açúcar, redução de mínimo 25% e o valor absoluto da diferença deve ser no mínimo 5 gramas. Então, são todas as condições aí para valor energético, para açúcar, para gordura total, para gordura saturada, né? Tem que ter uma redução de 25% e ainda tem que dizer que a redução da gordura saturada não deve representar mais que 10% do valor energético. Como eu tinha dito ali, tem que ter uma relação com o valor energético. Você tem que reduzir a gordura saturada e também a redução, o teor de gordura que sobrou não pode ser acima de 10% do valor energético total, né? Então, aí tem que ver
quantos gramas de gordura tem o alimento, cada 1 grama são 9 quilocalorias, aí esse resultado representa quanto do valor energético? Só pode representar 10%. Tá? Aqui é um exemplo, né, de light comparativo, porque ele disse assim que aqui não está dizendo, mas no rótulo não está aparecendo, está pequenininho ali. Está dizendo que tem 35% de lipídio ou 78% de lipídio. Ele falou que foi reduzido em gordura. Tá? Então, foi reduzido em quanto, né? Ali em cima está dizendo que foi reduzido em X%. Aí a gente fez o cálculo e teve uma redução de 55%. Então, como é que você faz esse cálculo, né? Essa tabela de comparação com o convencional, a legislação não obriga que tenha. Então, você tem que pegar um alimento convencional para fazer essa conta, né? Então, essa aqui é uma margarina que foi reduzida em gordura, certo? Aí eu faço a comparação com a convencional dela. Então, por exemplo, essa delícia convencional, ela tem 78% de lipídio, ou seja, em 100 gramas de margarina, ela tem 78 gramas, né? De lipídio, que numa porção equivale a 100 quilocalorias, né? E a margarina reduzida, numa porção de 14 gramas, ela tem 45 quilocalorias, né? Numa porção de 100 gramas seria 714, numa porção de 100 gramas da reduzida seria 321. Então, essa margarina, ela fez uma alegação de redução de calorias, desculpa, né? Aí ela teve 55% de redução. Agora, para eu confirmar se o que ela estava falando no seu rótulo era certo, eu tive que fazer esses cálculos pegando a margarina convencional. Então, é isso que a legislação nos apresenta, né? As indústrias podem fazer essas alegações e aí não precisa mostrar no próprio rótulo como que foi feito. Aí, se a gente é mais curioso, vai lá e faz esses cálculos, né? Aqui é uma alegação misturada, né? Então essa margarina ele diz que tem 38% de lipídio, então é um teor absoluto, e falou que tem menos quilocalorias, 52% menos quilocalorias. Então é uma declaração de informação nutricional comparativa, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Ele disse aqui 38%, 6% reduzido em calorias e tantos por cento de gordura, né? Aqui, essa manteiga Yoki, né? Aí, olha, as indústrias de alimentos que me desculpem, já corrigiram isso aí foi feito há muito tempo atrás, tá como material de pesquisa, né? Então, ele falou que tinha 50% de redução. Então, eu tive que ir lá na popcorn de micro-ondas, que não era light, né? E para poder ver, né? Então, esse alimento aqui, ele tinha 16 gramas por 100 gramas, né? Ou seja, 4 gramas por 25 gramas, que é a porção, ou por 100 gramas deu 16, fazendo aí a comparação. No final das contas, ele teve 33% de redução, não 50%, como disse ali na frente, tá? Fazendo os cálculos, ele teve 33% de redução. Poderia dizer que era reduzido, porque a gente viu ali nas condições que tem que ser 25% de redução, né? 10% da redução do valor calórico, eu tinha que ter feito esse outro cálculo também, mas em relação a essa redução. Outra coisa é que a redução aqui, ela tem que ser feita comparada no alimento pronto para o consumo, né? Então, esse alimento também já saiu do mercado, porque esse rótulo estava com uma comparação. Essa comparação ali, ela existe, né? Então, o Nescau
convencional no leite integral, ela comparou com o Nescau Light com leite desnatado. Aí dava 43% de diferença, né? Então, é só um detalhe que a gente tem que comparar. O Nescau convencional com um leite desnatado que seja, comparado com o Nescau Light com o leite desnatado. Então, o veículo que esse achocolatado vai, ele tem que ser o mesmo se você quer fazer uma comparação de um alimento light em relação ao convencional, né? Então, essa forma ali, ela dá mais marketing, né? Mas pode confundir o consumidor, né? Porque, na verdade, essa redução é também devido ao tipo de leite que foi produzido esse achocolatado. Olha só, gente, quantas informações um rótulo pode nos dar, o entendimento da rotulagem pode nos dar, né? Aqui ele falou que ele era light, não falou por quê, é importante falar por que é light, ou ele é light por caloria, ou ele é light por sódio, por exemplo, aí podia ser light por sódio, ou por gordura saturada, ou por gordura trans, tem que dizer por que é sódio, né? Por que ele é light. Vamos falar aqui sobre as informações sobre fenilalalanina em alimentos, né? Então, a gente tem a resolução 19 de 2019, que diz que todos os alimentos, né? Todas as empresas têm que informar a Anvisa a quantidade de fenilalalanina, proteína e umidade de alimentos para a elaboração de tabela do conteúdo de fenilalalanina em alimentos, assim como disponibilizar as informações nos sites eletrônicos das empresas ou serviços de atendimento ao consumidor. Então, desde 2010 isso é importante, né? Por conta, né, da fenilcetonúria, que é uma doença genética, né, que compromete ali e promove o aumento dos níveis séricos, né? Elevando a fenilalanina no sangue com efeito neurotóxico, né, que pode ter as suas sequelas controladas desde que o paciente, o indivíduo, ele tenha uma adequação dietoterápica, né. Aí a Anvisa, nesse site aí, ela construiu uma tabela, né, de alimentos com o seu teor de fenilalalanina, né? Então tem essa tabela e também tem um painel. O que seria esse painel? Como se fosse um site de busca, que você digita o alimento, digita a marca e aí você encontra o teor de fenilalalanina nesse alimento. Então esse painel está aí. É uma forma mais facilitada, né, de você consultar o teor de fenilalalanina nos alimentos. Isso aqui eu dei um print, né, da minha tela, pesquisando ali como que a gente faz, né? Então a gente tem aqui, aqui você digita, né, o seu alimento, aqui digita a marca e manda buscar, que vai ter aqui o que você procura, tá? A gente tem também essa tabela de composição química de alimentos, já disponível online, né, free, que tem o teor de fenilalalanina de alguns alimentos, né? Ali que tem porções de alimentos que contenham 15 miligramas de fenilalalanina. Essa é a forma como está isso na tabela, tá? E aí, finalmente, a rotulagem Diet, né? Que é uma resolução de 88, que não mudou até hoje, né? E algumas coisas sobre a diferença entre alimento Diet ou Light. Então, o que é alimento Diet? É aquele, né, para atender a pessoas com necessidades metabólicas ou fisiológicas específicas. Lá o light não, para qualquer pessoa, desde que ela queira reduzir alguma coisa em termos de nutriente ou caloria da sua dieta, né? Não é um atendimento assim super necessário, né?
não é específico, uma condição metabólica específica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqueles alimentos diet, na rotulagem está dizendo assim, alimento para dieta de, alimento, sempre tem essa terminologia. Então, a gente tem para diabéticos, aqueles alimentos que tem para dieta de restrição ou para dieta de controle de açúcar, para fenilcetonúricos, para aqueles com restrição do fenilalanina, para pessoas com dificuldade de digerir gorduras, com intolerância à lactose ou hipertensos, tem aí para dieta de restrição de sódio, para dieta de intolerância à lactose. E os alimentos light não necessariamente, ele tem a redução de sacarose e tal, tudo, mas não precisa ter isso no rótulo, né? E também existe uma diferença no registro do alimento. Se ele diz que ele é diet, ele tem que ter um registro mais controlado na Anvisa. Se ele diz que ele é light, esse registro não precisa acontecer, né? Então, a gente tem os diets aqui para dieta com restrição de vários nutrientes, carboidrato, gordura, proteína, sódio, e para outros fins especiais, e aqueles para ingestão controlada de nutrientes, por exemplo, para controle de peso e para dieta de ingestão controlada de açúcar. Então, a gente, por exemplo, dieta para controle de peso, a gente tem aquele alimento para aumento de peso. Nem sempre o alimento diet é redução, corte e tal. Aí pode ser aquele que precisa engordar. Então, uma dieta de controle de peso para alimento para aumento do peso do indivíduo, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Algumas características de um alimento diet e a característica da sua composição. Por exemplo, alimento diet para dieta com restrição de sacarose, frutose ou glicose, né? Para atender as pessoas que tenham esse distúrbio desse metabolismo e tem que conter no máximo 0,5 gramas desses açúcares. Para dieta com restrição de outros monossacarídeos, né? Para pessoas que tenham intolerância a esses monossacarídeos, por exemplo, a gente tem aqui a lactose, né? E aí tem aí a quantidade de até 0,5 gramas desses outros monossacarídeos ou disacarídeos, no caso a lactose disacarídeo. Adoçantes em restrição de sacarose, frutose ou glicose, no caso de adoçantes dietéticos, né? Então, para adoçantes dietéticos, são as matérias-primas sacarose, frutose e glicose, não podem ser usadas na formulação desses produtos. Então, diet tipo adoçante, tem isso daqui. Para dietas com restrição de gorduras, né? Podem conter no máximo 0,5 gramas de gordura. Olha só, vamos fazer uma comparação aqui. Por exemplo, para ele ser alimento que não contém gordura, eu dizer que ele é light em gordura, eu tenho essa mesma condição ali, 0,5 gramas. Então, o que diferencia? Diferencia a forma como a indústria de alimentos quer comercializar esse alimento. Ela pode comercializar aquele alimento como light em gordura ou pode comercializar como diet em gordura. O processo de comercialização é diferente. Um precisa de registro, né? Precisa de todos os cálculos e tal. E o consumidor vai ser o público, o perfil do consumidor vai ser mais restrito quando ele dizer que é diet, né? Mais nesse sentido, que muitas vezes é uma opção da indústria. Então é importante vocês terem isso na mente, né? E, por exemplo, a proteína a gente tem aqui, deve ser totalmente isento dos componentes associados aos distúrbios, né? No caso, para aquele que tem problema de determinada proteína. Hipossódico, a gente tem a redução do sódio, né? De acordo. Para dieta de controle de açúcar também. Para controle de peso, né? A gente tem redução, manutenção ou ganho de peso. Tá vendo? A gente tem um diet bem calórico, né? E aí tem toda uma condição aqui, né? Aqui está dizendo que a energia fornecida pela gordura deve ser no máximo 30% do VET, as proteínas têm que ser de boa qualidade, para alimentos para redução ou manutenção do peso, por substituição parcial ou refeição,
para ganho de peso, a energia tem que ser 200 quilocalorias e 400 quilocalorias, respectivamente. Então, tem toda uma condição, se é para substituição total de uma dieta, ou se é para substituição de uma refeição. Então, tem essas questões aqui, né? E aí, a gente tem que na rotulagem, ele tem que dizer assim, alimento para dieta de... Tem que ter essa designação no painel principal, ou seja, na frente do rótulo. Tem que dizer para que ele se destina, para qual dieta ele se destina, né? E também tem outros detalhes, né? Se ele tem algum monodisacarídeo, tem que ter essa frase. Se ele contém fenilalanina, tem que ter essa frase. Então, são condições bem mais restritivas do que para um alimento diet, né? Se ele tem álcools, né? Açúcares de álcools, como manitol, sorbitol, ele tem essa restrição, porque se você consumir acima de 20 gramas de manitol, acima de 50 gramas de sorbitol, etc., você vai ter efeito laxativo. Então, colocar essa frase, este produto pode ter efeito laxativo para os alimentos cuja previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária superior a 20, 50 ou tal, tá? E sobre consumir sob orientação de médico ou nutricionista, né? Importante essa frase também, né? Então, aqui tem alguns alimentos que contêm fenilalalanina, esse aqui para efeito laxativo, né? Então, ele tem a frase ali que está em azul, está dizendo assim, não contém efeito laxativo. Por quê? Nesse caso, a quantidade de poliol é só 6 gramas, né? Vamos rever aqui, ó. Ali é 20, 50, 90, então ali tem só 6 gramas, então tá tudo bem, né? Não tem esse efeito laxativo. Todas as referências que eu usei, né? Geralmente legislações, né? E agradeço a oportunidade, eu espero ter contribuído, né, para uma alimentação mais saudável a partir de alimentos processados. Tudo de bom. Beijo no coração.